E aí galera, tudo bem? Como eu havia prometido, vou fazer agora o vídeo sobre alongamento e flexionamento. Esse assunto, entre aspas, tão polêmico. Na verdade, eu vou começar dizendo que ele é polêmico, sobretudo pela falta de conhecimento. Eu estou aqui com um livro de Estélio Dantas, um PhD e uma das maiores referências em alongamento e flexionamento da América Latina. E não são palavras minhas. O que Estélio Dantas diz nesse seu livro aqui, ó, Alongamento e Flexionamento, um livro bem completo, bem extenso, sobre alongamento e flexionamento, já falando do porquê que eu estou dizendo que mostra desconhecimento e por isso que é polêmico, porque Estélio Dantas, não é Alexandre Mangueira, diz o seguinte, que alguém fez em determinado período da história o fato de se alongar antes de se exercitar e depois todo mundo seguiu. E Estélio Dantas diz que isso só demonstra uma coisa, a nossa semelhança com os primatas. Falando a grosso modo, macaco fez, macaco copia. É isso mesmo. A maioria das pessoas tem copiado um conceito sem, na verdade, entender o porquê e, muito mais, questionar o que é certo ou não. Na verdade, isso entra num conceito filosófico que a gente chama de teoria da manada. Alguém faz e é mais fácil seguir aquele conceito inicial. Mas vamos lá. Não se alonga antes da musculação. Poxa, Alexandre, não se alonga, não se alonga. Você tem dentro de cada articulação um órgãozinho chamado órgão tendinoso de Golgi. Quando você alonga antes da musculação, você cai o seu rendimento, ou seja, você tem uma diminuição dos níveis de força de 7 a 12%. Isso é pesquisa científica. E não protege de lesão. Eu vou estar botando aí no meu history, certo? Uma pesquisa e uma referência da Veja, embora não seja uma revista tão científica, mas que traz isso há vários anos, mostrando que o alongamento não protege de lesão. Não, o alongamento não protege de lesão. Na verdade, o que protege de lesão é o aumento do líquido sinovial nas articulações. O que é isso, Alexandre? Líquido sinovial, Enfim, o líquido sinovial, na verdade, é o que lubrifica, falando a grosso modo, as suas articulações. Então, o que é que você tem que fazer para, de fato, se proteger de lesão? Você tem que fazer um aquecimento e esse aquecimento pode ser específico no movimento que você vai fazer, certo? Então, você, por exemplo, vai começar na musculação, vai treinar peito, você pode já fazer um aquecimento num apoio, num exercício mais leve, com maior número de repetições, e esse aquecimento ele deve durar em torno de 5 minutos. Ou você pode fazer um aquecimento de maneira global, você pode aquecer na esteira, você pode aquecer com exercícios como o arranque, enfim, você pode aquecer num exercício como a prancha, como a ponte, certo? Então, na verdade, o que protege, eu vou mostrar para vocês tudo que eu estou falando com base no autor, certo? Que é um PhD, Estélio Dantas, ok? Então, o que é que você deve fazer? Aquecer. Alongar? Não. Você alonga depois da musculação? Também não. E eu vou mostrar para vocês isso. Poxa, Alexandre, quando é que eu vou alongar? Vamos lá. Você vai alongar em um dia específico, onde você vai fazer exercícios de flexionamento e exercícios de alongamento. Poxa, existe diferença? Existe sim. Na verdade, flexionamento é você trabalhar dentro do arco articular, entre aspas, normal, ou o que se chama de ADM, que é a amplitude articular total, a amplitude do movimento. O exercício de alongamento específico, que aí ele pode ser ativo ou passivo, ou seja, com a ajuda de uma pessoa ou você mesmo, certo? Ele tem que forçar um pouco além, certo? Entre aspas, da amplitude articular normal. E aí você vai pegar um dia específico, você vai para a academia, faz um aquecimento num esteiro, numa bicicleta, e aí depois de liberar líquido sinovial nas suas articulações, aumenta a viscosidade, aumenta a plasticidade do tecido, e aí você vai alongar e vai flexionar. Você vai fazer um dia só de alongamento, só de flexionamento, certo? E depois você vai para casa tranquilamente. Esse dia você não faz musculação, ok? Vamos lá para as referências. Estou aqui com o livro na mão, certo? Fiz todo o dever de casa para fazer algo bem feito para vocês, já que esse ponto é mais um paradigma que a maioria das pessoas seguem sem ter o conhecimento do que deve de fato ser feito, ok? Vamos lá. Ele mostrando que Estélio Dantas, o exercício de alongamento prejudica as suas articulações antes da musculação.
Os exercícios de flexibilidade muito fortes provocam, subsequentemente, um reflexo miotático da musculatura exercitada, a diminuição da elasticidade muscular e, consequentemente, da flexibilidade. Após uma série de musculação, o órgão tendinoso de Golgi foi tão estimulado e teve seu funcionamento inibido tantas vezes que, ao submeter um indivíduo a um trabalho de flexibilidade, pode-se forçar a musculatura além do ponto de segurança, provocando micro e mesmo macro rupturas. É Estélio Dantas que está falando aqui, certo? Sobre o risco de lesão de se alongar uma musculatura depois da musculação. Ok? Vamos lá para mais um ponto, certo? A musculação aumenta a flexibilidade, isso mesmo. Na verdade, quando você está fazendo um exercício de musculação, você está fazendo um exercício de flexionamento e o melhor, está fazendo um exercício de flexionamento contra uma resistência. Então, na verdade, esse conceito de que a musculação diminui a flexibilidade, isso é uma falácia. Na verdade, claro, o cara com uma grande massa muscular, ele não vai conseguir, por exemplo, fechar o seu bíceps porque a massa muscular não permite, mas isso não quer dizer que ele não tem flexibilidade. Ele, às vezes, não vai conseguir determinados movimentos porque a sua musculatura está tão desenvolvida ao ponto dele não conseguir fazer aqueles movimentos, óbvio, certo? E aqui vamos mais uma referência. Massey e Claude apontam que o treinamento com pesos, pelo contrário, provocará um aumento da flexibilidade nas regiões do corpo que foram exercitadas. Isso mesmo. Quando você faz a musculação, você já está fazendo um exercício de flexibilidade, ok? Vamos lá. E aí, Alexandre, o que é que protege de lesão? O aquecimento. O aquecimento, de fato, protege de lesão. E aí, o que é que ele diz? Depende-se de que o aquecimento é fator crucial na melhora dos níveis de flexibilidade, sendo desta forma um aspecto preventivo de lesões durante a performance, certo? Na verdade, o aquecimento é preventivo de lesão e não ao contrário do que se fala, o alongamento. Muito pelo contrário, como eu já disse no início do vídeo, ok? E é o seguinte, sobre não alongar de novo, sobre não alongar depois da musculação, mais uma vez. Se ocorrer o relaxamento da musculatura sobre ela e for feito um trabalho de flexionamento, haverá um exagerado risco de lesão. Tubino declara que deve-se evitar a aplicação logo após as sessões de musculação de exercícios de flexibilidade que impliquem no estiramentos musculares fortes, pois haverá um grande risco de lesão das fibras musculares, ok? Eu vou depois deixar todas essas referenciazinhas aí no meu history, certo? Para quem está vendo o vídeo no YouTube, me siga aí no Instagram, ok? E aí, o que se fazer? Tudo que a gente faz em relação à metodologia de treino, ele está segundo as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Desportiva. E aí, as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Desportiva determinam que você deve fazer algo que eu sempre faço com os meus clientes e que eu não vejo ser feito, de um modo geral, com ninguém dentro da academia, certo? Pelo menos aqui eu nunca vi. Uma volta calma, um resfriamento, isso sim é profilático, até mesmo em relação a algum problema ou acidente coronariano, certo? O que é que deve fazer? Você não deve começar um exercício, certo? Sem aquecer, você prepara o motor, é como um carro, você prepara, aquece e depois você vai dar o pau, certo? Depois de dar o pau, você não desliga o motor do carro imediatamente, certo? Você espera ele, deixa ele só contando para ele resfriar automaticamente. É isso que acontece com a gente. Quando eu termino as aulas com os meus alunos, eu sempre faço o processo de volta calma, uma caminhadazinha bem leve para ajudar a soltar a musculatura e, sobretudo, para evitar, certo, qualquer aumento do ácido lático pode causar uma disritmia ventricular. Seu pH sanguíneo pode causar uma disritmia ventricular. E para auxiliar na liberação desse ácido lático, certo, durante a musculação, você faz uma volta calma. E aí o que é que ele diz? É importante lembrar que a transição da parte principal para a volta calma não pode ser brusca. São óbvio
os efeitos nefastos sobre um aluno que estava trabalhando a 170, 170, 160, 170 batimentos por minuto e que no final do treino é imediatamente levado a assumir uma posição estática, ou seja, a ficar parado. O cara termina o treino da musculação, vai para o carro, enfim, ou senta, ou isso não deve acontecer, certo? Pelo menos a não existência de uma bomba muscular auxiliando o retorno venoso irá dificultar bastante a chegada de sangue venoso à aurícula direita, o que poderá acarretar hipoxia cerebral e até mesmo perda de consciência, ok? Então, depois da musculação, você faz uma volta à calma. Então, espero que vocês tenham entendido. Eu falei de que não deve alongar antes da musculação, deve aquecer, você deve alongar num dia específico e sempre você só alonga depois de um aquecimento, porque libera líquido sinovial nas articulações. E depois da musculação você também não deve alongar, porque corre o risco de lesão, isso mesmo, certo? E o exercício de musculação já é um exercício de flexionamento. Depois da musculação, você vai fazer uma volta calma, que é o que as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Desportiva determinam, e é o que Estélio Dantas, um PhD em alongamento e flexionamento, determina no seu livro, ok? Então não caiam mais nessa falácia de fazer, como Estélio Dantas diz, o que todo mundo faz sem conhecer de fato o conceito real do que deve ser feito. E o que deve ser feito foi mostrado aqui nesse vídeo. Se você tem dúvidas, podem mandar seu direct, que eu tenho o maior prazer em responder. E eu tomei por referência para fazer esse vídeo esse livro aqui, ó. Professores, leiam esse livro, vale a pena, vai mudar totalmente o conceito de vocês.